Olá, sejam todos bem-vindos à nossa assistência espiritual online, o encontro com o Evangelho. Eu convido a todos a iniciarmos a nossa assistência de hoje com uma oração, para que nós possamos, assim, nos ligar com essa presença amorosa da equipe espiritual que, com tanto carinho, vem cuidar de cada um de nós. E assim nós vamos sentindo a presença amiga de todos esses companheiros espirituais, que atentos às nossas necessidades estão aqui conosco, atraídos pelo nosso sentimento, pelo nosso pensamento. Que nós possamos, Senhor, encontrarmos a lucidez para compreendermos o Teu Evangelho, que possamos encontrar a força e a coragem para vivenciarmos esses ensinamentos no nosso dia a dia. E assim, ao seu lado, Jesus, superarmos os desafios. Que nós possamos entrelaçar os nossos corações a Jesus, a Deus, a toda essa equipe. E nos harmonizando, nós vamos dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus. Nós vamos. A nossa reflexão de hoje, ela está baseada no livro Vinha de Luz, no capítulo 10, que Emmanuel deu o título de Levantai os Olhos. Esse livro foi escrito, né, pelo Chico Xavier. E nesse capítulo, Emmanuel nos convida a refletir sobre uma ordem que Jesus deu aos seus discípulos. E nós vamos encontrar esta frase no Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 35. Jesus diz assim para os seus discípulos: Levantai os vossos olhos e vede os campos que já estão brancos para a ceifa. E para que nós possamos entender o contexto dessa frase, vamos viajar no tempo e voltar lá naquela época na Judéia, onde Jesus estava voltando para Galiléia e o caminho mais curto era passar por Samaria. Samaria era uma região montanhosa, fértil, muito bonita, mas que tinha uma ferida aberta com os judeus. Porque para um judeu ortodoxo, a Samaria era uma região evitada a qualquer custo. Mas por que tanta aversão? É porque séculos antes a região foi invadida pelos assírios. E aí, claro, né? A invasão, eles se misturaram culturalmente, nem tanto, mas viraram mestiços, muitos mestiços, e os judeus do sul ficaram com aversão porque aquele povo já não era mais puro. E tinha mais, não é? Os samaritanos, eles aceitavam apenas os 5 livros do Pentateuco de Moisés. Então, eles não aceitavam os salmos, os profetas, o restante da tradição oral judaica. E para piorar, eles construíram o seu próprio templo no Monte Gerizim. E eles diziam que ali era o verdadeiro lugar de adoração e não em Jerusalém. E por que que eles falavam isso? Porque naquela região do Monte Gerizim, numa cidade chamada Sicar, foi aonde Jacó, o patriarca, é, tinha recebido, não é? Tinha cavado, não é? Com suas próprias mãos, 2000 anos antes, um poço que ficou conhecido como Poço de Jacó. Então era um lugar de peregrinação, um lugar de adoração para os judeus. E era aqui, né, naquela região. Então, os samaritanos tinham naquele lugar algo
de muita consideração. Então, para eles, ali deveria ser considerado o lugar de adoração, e não em Jerusalém, onde o templo havia sido construído. Então, essas disputas geravam, né, uma situação muito ruim, muito preconceito, segregação. E Jesus, trazendo, não é, seus ensinamentos de quebra de preconceitos, trouxe já na parábola do bom samaritano, já quebrou com toda essa discriminação. Mas existe essa outra passagem, onde Jesus, então, voltando, não é, ali dessa viagem, ele já era por volta de meio-dia, ele chega, né, nessa cidade de Sicar e vai descansar no poço de Jacó. E ali chega uma mulher. E Jesus, então, que não vê rótulos, ele se aproxima daquela mulher e pede água. Então, vejam também a importância desse ato de Jesus se aproximar daquela mulher e pedir água. Os judeus, eles então tinham preconceito e aversão aos samaritanos. Eles consideravam os samaritanos, então, impuros, eles consideravam eles heréticos, traidores da fé. E as mulheres samaritanas, pior ainda, elas eram consideradas impuras desde o seu nascimento. Eu, um judeu que ousasse pegar um copo d'água, beber um copo de água das mãos de um samaritano, ele ficaria impuro, não só física quanto espiritualmente. E um judeu jamais também poderia se dirigir a uma mulher. Então Jesus chega, olha para aquela mulher, né, se dirige a ela, Jesus, um judeu, a uma samaritana, né, uma mulher que carregava na sua herança aquele rótulo de ser impura, uma mulher também que, dentro da própria sociedade samaritana, era rotulada porque já havia casado várias vezes e vivia com um homem sem ser casada, estava ali e se espanta ao ver um judeu falando com ela. Mas Jesus enxergava o coração daquela mulher e via naquela mulher que estava ali buscando água, a sede daquela mulher. E o que que Jesus faz? Conversa com aquela mulher. E lá no Evangelho nós vamos encontrar todo o diálogo, mas o que é importante é que Jesus oferece para aquela mulher a água viva. E naquele diálogo todo, aquela mulher é tocada por Jesus. Ela sentiu-se saciada e sentiu um amor que ela nunca conheceu, um respeito. E naquele momento, ela acreditou que ali diante dela estava o Messias. E saiu correndo para avisar a cidade que ela havia encontrado o Messias. Ela queria compartilhar daquele conhecimento com todos aqueles da cidade. Foi nesse momento que os discípulos chegaram, trazendo comida, que Jesus estava sozinho, e eles falam para Jesus: vem, né? Não falam nada daquele diálogo, só vem a samaritana indo embora. E falam: Jesus, olha, a gente trouxe o pão, coma. Você não está com vontade de comer? Não está com fome? E Jesus responde: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Os discípulos não entenderam direito o que Jesus quis dizer com aquilo. E pensaram: nossa, mas será que alguém já trouxe alimento para Jesus? E pensando nisso, Jesus aponta para a cidade, onde vem em direção deles uma multidão de samaritanos que, tocados por as palavras daquela mulher, vinham ali ao poço, sedentas de amor. Foi quando Jesus pede para que seus discípulos levantassem os olhos e olhassem nos campos e vissem que aqueles campos estavam brancos para a ceifa. Aqueles samaritanos vinham, né, passando pelos campos de trigo.
Jesus então utiliza essa a imagem da plantação de trigo, que são os campos brancos, para simbolizar os nossos corações. Jesus utilizava dos elementos do dia a dia para nos ensinar. Então, na natureza, quando o trigo atinge o ponto exato para a colheita, o campo ele fica todo clarinho, esbranquiçado. Se passa daquele tempo, o trigo apodrece. Se colhe antes, o trigo não fica bom, não serve para nada. Então Jesus, naquela hora, quis tocar o coração daqueles discípulos. Veja, qual é o nosso caminho? É levar a palavra, atingir esses corações que estão vindo agora sedentos de querer aprender. Estão prontos, estão maduros. Então nós somos esse coração maduro. Coração maduro é todo ser humano que já passou por muitas experiências, já enfrentou dor, já sofreu decepção, mas percebeu que as coisas da matéria não preenchem mais o vazio interior. São as almas que cansaram das ilusões do mundo, que têm fome de paz, mas da verdadeira paz, e que estão prontas para receber o alimento espiritual. Aquele povo samaritano que vinha buscar Jesus representa cada um de nós, que agora estamos preparados pela vida, pelas experiências que nós trazemos de tantas encarnações, pelas dores que nós vivemos, para receber a luz. Mas para que essa luz nos cure, nós precisamos levantar os olhos e sair da nossa zona de conforto. Porque essa zona de conforto que muitas vezes nos deixa estagnado, não é? E o que que é uma nossa zona de conforto? É o hábito de viver olhando só para o dia de hoje, de viver apenas para o imediatismo do mundo, de focar excessivamente no corpo, na alimentação, nos prazeres passageiros, naquilo que até hoje a ciência mostra que não traz benefício nenhum para nenhum de nós. A alimentação excessiva, a falta de exercício, a preguiça, a ingestão de bebida alcoólica, de cigarro, enfim, as preocupações exageradas do dia a dia, ou se preocupar demasiadamente com a vida do outro. Então, essa zona de conforto é a zona das, das atitudes equivocadas que nós trazemos em nossa bagagem espiritual, mas que nós somos convidados a mudar de direção. Quando nós saímos desse ciclo fechado, nós conseguimos olhar para nós e trabalhar os nossos próprios defeitos. Veja, é, nós não estamos dizendo que nós não precisamos trabalhar, comer, cuidar da família, nos divertir, cuidar do corpo. Não, isso tudo é muito legítimo. Mas o que nós precisamos pensar é que a vida não se resume a apenas isso. Que se nós vivermos focados só na matéria, nós não vamos desenvolver o que vai nos trazer a paz, porque nós não somos apenas esse corpo, nós somos um espírito que habitamos um corpo, espíritos imortais, num corpo temporário. E o que acontece é que muitas vezes nós alimentamos o corpo, compramos roupas, buscamos prazeres imediatos, mas a nossa alma continua vazia, continua com fome. Por isso, tanta angústia, tanta tristeza, tanto equívoco, tanta busca em satisfação em algo que está de fora. E diante de tudo isso, eu pergunto: para onde nós estamos olhando? Quando a dor bate na nossa porta, quando a angústia, quando a tristeza, quando a dificuldade bate, a nossa tendência natural é olhar para baixo. Nós vamos focar para a doença,
olhar para a conta que a gente não consegue pagar, para a pessoa que nos magoou, para a pessoa que mentiu para a gente. E aí nós vamos ficar com raiva, nós vamos ficar tristes, nós vamos ficar angustiados. E isso é natural, porque nós somos seres humanos. O que nós não podemos é ficar só olhando para baixo e só vivenciando esse ciclo de angústia, de raiva, de inconformismo. Jesus nos convida a outro movimento, nos convida a levantar os olhos. Levantar o olho não é negador, não é negar os sentimentos que nós estamos sentindo, mas é não deixar que a dor seja o único ponto de referência para a nossa vida. E é nesse ponto que, nessa lição, Emmanuel escreve uma das frases mais bonitas e desafiadoras da mensagem. Ele diz que nós precisamos levantar os olhos para desvendar, descobrir as zonas mais altas, que nós precisamos buscar a colheita de valores novos. Nós precisamos preencher o nosso celeiro. E o que significa esse ensinamento de Emmanuel na prática? E para entender, nós vamos buscar nas palestras do Divaldo Franco, que ele dizia, ele fazia essa pergunta, não é? O que que nós estamos estocando no nosso celeiro íntimo? E o nosso celeiro íntimo também é uma figura, uma metáfora. É a nossa mente, a nossa bagagem espiritual. Então, o que que nós estamos guardando ali? Muitas vezes nós passamos a vida, dizia Divaldo, guardando no nosso celeiro os valores velhos do mundo. A mágoa, a tristeza, a dor que nós sentimos daquela pessoa que nos traiu, que não nos valorizou, aquele medo do futuro, o orgulho ferido, a vaidade machucada, a necessidade que nós temos de sempre ter razão. E o que acontece quando as dificuldades, quando a tempestade da vida chega? Quando chega uma doença, um luto, uma crise financeira, nós vamos correr para o celeiro em busca de força. E o que nós encontramos se o celeiro está cheio dessa bagagem inadequada? Nós encontramos sombra e lixo emocional, memórias dolorosas que não nos alimentam. Muitas vezes nós estamos agindo como aqueles antigos judeus e samaritanos. Nós ficamos presos aos preconceitos, ao julgamento alheio, ao rótulo que colocam em nós e colocam no outro. E enquanto isso, o coração vai estocando mágoas, intolerância. Então Jesus nos convida a levantar os olhos. Levantar os olhos hoje é olhar para além dos rótulos. É perceber que o nosso próximo, por mais diferente que seja, é também uma terra fértil, esperando por um gesto de afeto. É reconhecer que esse próximo é alguém que um dia vai despertar. É um dia que alguém também vai acordar e perceber que não está agindo de acordo com a verdade e com o bem. Então Jesus quebra o vaso do preconceito. E não só nesse preconceito do relacionamento, mas até da adoração. Então ele ensinou que a adoração verdadeira não depende de monte, não depende de templo de pedra, mas tem que ser feita em espírito e verdade. E muitos podem dizer: ah, mas seguir os ensinamentos de Jesus, ser cristão no mundo de hoje é difícil. Mas Jesus nos ensina que o intercâmbio com o alto se dá através das pequenas coisas. Não é querer com coisas imensas e enormes. Então, por exemplo, no trânsito, quando alguém nos fecha, nós temos duas escolhas: usar aquele estoque do celeiro velho, que é o xingamento, a irritação, a resposta dura, ou o valor novo, que é o silêncio, a prece, a serenidade.
O valor novo protege a nossa paz. Porque quando a gente xinga, a gente descontrola toda a nossa harmonia. É uma descarga de substâncias que nos deixam totalmente desequilibrados. Na família, diante de uma palavra mais dura, diante de uma mentira, diante de um olhar ruim, quer seja de um filho, quer seja de um cônjuge, da sogra, do sogro, de um irmão, de uma cunhada, enfim, de qualquer parente. Levantar o olhar é entender que o outro só oferece aquilo que ele consegue. Então aí entra uma lição extremamente difícil: aceitar o desequilíbrio alheio e não devolver. Então, diante da agressão, não vamos ser agressores. Quando o nosso pensamento acelera, quando nós estamos ansiosos com alguma coisa, nós vamos às vezes perdendo a confiança em Deus e às vezes até em nós mesmos. Então, o que que é o novo? O que que é levantar o olho? Respirar fundo e lembrar: sou um espírito imortal. Isso também vai passar e eu vou conseguir resolver, porque Deus me deu essa capacidade. Nós é que vamos encher o nosso celeiro. Nós é que somos responsáveis por fazer a nossa colheita. Ninguém pode fazer pela gente. Os benfeitores espirituais não podem invadir o nosso celeiro para limpar. Eles podem iluminar o nosso caminho, mas quem usa a vassoura somos nós. Jesus ilumina o nosso caminho. Jesus nos dá a pá, nos dá a vassoura, para que com esses ensinamentos nós possamos limpar a nossa mente, nosso coração, de tudo aquilo que está ocupando espaço e não serve para mais nada. Aliás, serve sim para nos deixar tristes, para não deixar estagnado, parado, não sair do lugar. Então, quando nós assumimos essa responsabilidade de que essa limpeza, esse olhar para dentro, essa mudança é minha, nós vamos ver que a felicidade e a paz não são um mito, mas nós vamos conseguir conquistá-la sim, no momento adequado. E a mesma coisa, se nós estamos buscando uma assistência espiritual, nós precisamos ter em mente que nós não vamos encontrar só algo que vai nos harmonizar fisicamente, mas nós vamos receber, sim, o alívio moral. Então, os ensinamentos de Jesus, assistência espiritual, alivia a dor física, mas principalmente quer ajudar que a gente levante os olhos para enxergar os valores eternos. E é isso que nós estamos fazendo aqui, cuidando da nossa alma, preenchendo aquele vazio interior com o combustível da fé, da esperança, da aceitação. Mas para preencher o coração novo, o coração precisa esvaziar aquilo que está lá. Um celeiro cheio de lixo, não cabe mais nada. Então vamos limpar o nosso celeiro. Vamos olhar para frente e vamos perceber que quantas vezes nós já adoecemos porque nós não paramos de olhar para o passado. A gente fica olhando aquele celeiro cheio de lixo amontoado e não tem coragem de pegar uma vassoura e de limpar. E fica olhando e analisando cada coisinha que foi colocado ali, cada coisinha que machucou, que doeu. Então vejam que interessante. José Carlos de Luca, ele recomenda que a gente não monte acampamento no cemitério dos erros. Então, o nosso celeiro está cheio o quê? De erros. Então, os nossos erros têm que ficar ali no passado, no cemitério. Mas o passado tem que servir de adubo para o trigo novo que vai nascer hoje. Então, culpa, remorso são é o que está no nosso celeiro, que funcionam como âncoras
que nos prendem no que Emmanuel, na lição, chama de campo inferior. É nesse campo que nós ficamos contemplando tristeza, contemplando fracasso, como se Deus fosse um juiz esperando para nos condenar. Não, Deus é um Pai amoroso que olha para a gente e diz: filho, levanta. Já passou, já errou, já te machucaram. Se você errou, levanta. A- Amadureça com o que errou. Se fizeram você ferir, se te feriram, ressignifica isso para que você não fique preso. Então vamos acender a lâmpada da fé na nossa mente. Vamos iluminar o nosso celeiro e com a luz nós vamos conseguir enxergar o que tem que ser limpo, tirar o que não serve mais e colocar aquilo que vai servir de apoio nos momentos que nós necessitarmos. Essa assistência espiritual é um combustível que nós recebemos. A lâmpada para acender somos nós. Então vamos levantar os olhos e olhar quem é que veio nos curar. Jesus. Quem também vai nos curar? Nós, com a nossa capacidade de mudança. Então, o nosso compromisso de hoje é lembrar da mulher samaritana, da água que Jesus a ofereceu. Essa água que nunca mais vai nos deixar com sede. Que é essa água que nos dá essa satisfação de nos sentirmos filhos de Deus, de sentir que nós, se erramos, nós temos oportunidades de corrigir, de retraçar a nossa rota, que nós temos sim ao nosso lado o amparo divino, que nós temos a presença de Jesus nos amparando, nos fortalecendo, nos impulsionando a termos atitudes mais adequadas, a fazermos o que é certo. Essa espiritualidade amiga que nos ajuda a ter menos culpa e mais aprendizado, menos revolta e mais oração. E é assim que nós vamos conquistando diariamente a alegria de viver, a paz, sabendo que nós estamos aqui com um propósito de desenvolvermos essas potencialidades que Deus nos deu, de sermos melhores, de sermos mais tolerantes, fraternos, amorosos, bons, de trabalharmos esses nossos sentimentos que nos trazem tanta infelicidade. E Jesus trouxe tudo isso para cada um de nós. Que o nosso coração esteja bem aberto, para que hoje, com essa disposição em aprender, em limpar a nossa casa mental, nós possamos receber tudo que viemos buscar. Receber a força, a coragem, o bom ânimo, a fé, a alegria, a confiança, a perseverança. E assim, meus queridos, que nós possamos sentir a paz de Jesus envolvendo a cada um de nós. E é com esse sentimento, é com essa vibração que vamos partindo para o nosso passe e para o encerramento, sentindo que nesse instante essa equipe espiritual está bem próxima de cada um de nós, fluidificando a nossa água, para que ao consumi-la nós possamos receber todos os benefícios que essa água nos trará, nosso refazimento físico, espiritual e mental. Que nesse instante cada um de nós possa sentir ao seu lado a presença desse amigo espiritual que deposita sobre a sua cabeça a mão, aquela mão iluminada que derrama fluidos salutares. Essas energias intensas e tão poderosas que, em nome de Jesus, percorrem todo o nosso corpo, retirando tudo aquilo que não serve mais, retirando com a nossa vontade esse lixo que nós depositamos no nosso celeiro. E é também com a nossa vontade que nós vamos absorvendo essas energias que nos dão coragem, bem-estar,
ânimo para recomeçar, para continuar. Jesus querido, que essa luz nos abasteça, que o teu amor invada o nosso ser, invada o nosso lar, o local onde nós estivermos, para que nós possamos ser abastecidos e saciados na nossa sede, Jesus. Que esses espíritos amigos nos abracem, nos envolvam na tua luz, Jesus. Que nós possamos sentir através dos teus mensageiros o seu amor. Que possamos sentir o amor divino em nós. Que essas energias, essas vibrações se espalhem por todo o nosso lar, por todo o local onde nós estivermos, quer seja no trabalho, no lar, no leito de dor, no hospital. Que essas energias invadam, mudando a nossa disposição de sentir e de pensar. Ah, Jesus querido, que nós possamos confiar no Pai, que diariamente nos dá um novo amanhecer para recomeçarmos, que nos dá sempre meios de percebermos os nossos erros, que nos oferece oportunidades de termos escolhas melhores, que nós possamos aprender a parar para pensar, a analisar as nossas reações e a experimentar essa mudança. E assim, de tanto experimentar, de tanto fazer, nós vamos vendo que a cada dia vai se tornando menos difícil nós sermos pessoas melhores. Que essas energias luminosas que nos envolvem, formando essa cúpula de amor e de paz, permaneçam conosco até uma próxima oportunidade. Que nós possamos ficar envoltos no amor e na paz de Jesus. Que assim seja, graças a Deus.